Quando a gente fala viver no campo, as pessoas vêm com esse estereótipo. Viver no campo é, vou fazer um curso de agrofloresta, vou fazer uma casinha de bioconstrução e quero morar. E é um imagético, né? Muito bacana, porque ele é um imagético de muita conexão com a natureza. Só que essa conexão ela exige uma intimidade. Então, primeiro, você, você, se você é uma pessoa urbana e pensa em ir para o campo, talvez pensar em ir para o campo a partir de um tipo de sistema de produção, no caso a agrofloresta, por exemplo, é um dos primeiros erros que você pode fazer, porque você está baseando a sua vida inteira em um modelo de produção. É um modelo de produção alinhado com os princípios ecológicos, é um modelo de produção extremamente produtivo, mas ele não é tão rentável quanto as pessoas colocam. Não é bem assim, né? Então, é, primeiro, essa questão que você já colocou na pergunta. O campo não é só sobre uma produção primária. O campo precisa de terapeutas, precisa de... Historicamente, né, de novo, o Amanhecer de Tudo, do David Wengrow e o David Graeber, o campo, durante muitos mil anos, foi o lugar de onde vieram as evoluções tecnológicas. A navegação, a astronomia, a metalurgia, muita, conhecimentos agronômicos, veio do campo, veio de civilizações rurais. Então a gente precisa de médicos, de terapeutas, de parteiras, a gente precisa de conselheiros, de advogados. Só que a gente precisa dessas pessoas num, num tipo de cultura onde elas compõem em paridade, elas compõem em igualdade uma comunidade rural. Não como a gente tem no Brasil, né? A colonização brasileira, por exemplo, você tinha três opções. Você vinha de uma família do agronegócio, você tinha três opções. Você vai ser doutor porque vai ser engenheiro, vai ser advogado ou vai ser médico. Só tem essas três opções, né? Você vai ser doutor. E nisso já estava incluído o título, muitas vezes, de coronel. Você vira doutor, já vira coronel, e aí você já é diferente do resto das pessoas, né? Não estou falando disso. Eu estou falando de uma situação rural onde as outras profissões são equiparadas em importância com quem trabalha com a produção primária também. Quem fala muito bem sobre isso é o Wendell Berry, né? Ele diz o seguinte, que em um lugar, em um território saudável, onde todos trabalham em prol da saúde do lugar, para que todos possam ser saudáveis, se as coisas são igualmente importantes, as coisas devem ter um programa de paridade econômica. O que ele quer dizer com isso? Quem trabalha num tipo de mineração, não vamos nos iludir, nós vamos continuar precisando de mineração, mas que ela seja feita de uma outra maneira. Né? Nós precisamos de metal. Nós somos nós seres humanos somos viciados em ferramentas, nós somos a espécie dependente das ferramentas. Então, mas que essa mineração seja feita de uma maneira ética. Nós vamos precisar de médico, nós vamos precisar de um pecuarista, nós vamos precisar de várias pessoas. E aí ele coloca o seguinte, que se essas pessoas são igualmente importantes no cuidado de uma comunidade rural, que a gente deve ter uma economia de paridade, elas devem receber mais ou menos parecido. É uma loucura, né? A gente, por exemplo, paga R$ 80, de 80 a cento e poucos, cento e tantos reais de diária para uma pessoa, a pessoa trabalha 8 horas e isso é a hora de um advogado, às vezes, ou metade da, sei lá, tem advogado que cobra 500, 300 a hora, tem advogado que cobra até mais, né? Então você vê, a gente criou essa ilusão de que alguém pode ganhar muito sentado numa cadeira, enquanto outra pessoa, para ganhar aquilo, tem que trabalhar 8 horas por dia de suor. E a gente criou outra dicotomia, outra falsa dicotomia, de que a pessoa que faz trabalho físico é burra e de que a pessoa que não faz trabalho físico é inteligente. Não, mentira. Na verdade, a gente evoluiu durante milhares de anos para usar os dois ao mesmo tempo. Acuidade sensorial, inteligência e capacidade física. Então, essa desconexão está levando a gente para um lado que não é saudável, né? Então, no campo, a gente precisa de nos inserir ou criar comunidades onde a gente tem um pouco dessa paridade, onde a gente se respeita integralmente, independente das nossas ocupações. E aí surgem oportunidades. Um exemplo muito básico: o campo precisa muito de escolas rurais com um conteúdo programático com base ecológica. Nós não temos isso. Os municípios rurais hoje, eles treinam os alunos para eles irem para a cidade. A gente continua esvaziando o campo.
Quem vai cuidar do campo se ninguém ama ele, se ninguém vive dele, se ninguém entende que todo mundo, mesmo quem está na cidade, depende dele para ter saúde, né? Então, a gente pode ter educação, a gente pode ter o turismo, a gente pode sim ter a produção primária. Só que aí eu faço um convite, né? Não faça uma transição baseada na agrofloresta. E aqui não é um preconceito. Eu desenho sistemas agroflorestais, trabalho com consultoria, para algumas situações eu recomendo sistemas florestais, mas a questão é, não faça uma transição baseada em nenhum sistema de produção. Não planeje a sua transição pensando que você vai montar uma granja de ovo caipira. Não planeje a sua transição pensando que você vai montar uma agrofloresta. Não é, o caminho não é esse. O caminho é o que eu preciso para viver bem, como eu gosto de viver em contato com a natureza, como eu gosto de viver na minha comunidade, nas minhas relações pessoais, sociais, com a base material que eu preciso para viver, quanto de dinheiro eu preciso para viver bem. E aí a gente faz uma inversão, né? Isso é uma abordagem da gestão holística. A gente faz uma inversão. Eu monto sistemas de produção ou atividades profissionais, prestação de serviço, seja lá o que for, eu monto e planejo uma combinação dessas coisas para manter a vida que eu quero levar. E não faço a decisão de ir para o campo já me transformando num dinamizador de um sistema de produção. Se eu decidir que eu vou para o campo para produzir galinha, eu vou ser granjeiro. Ou se eu decidir que eu vou fazer uma agrofloresta, eu vou virar agroflorestor. E aí você está limitado àquele único escopo, sempre que você tem uma diversidade enorme de coisas a serem feitas. Então o campo ele é multidimensional e a gente precisa de uma investigação das vocações das pessoas e de uma desconstrução desse romantismo de que para ter intimidade com a natureza, eu preciso começar por um sistema de produção. Não, às vezes você pode começar por uma casa, uma pousada, uma hotelaria, uma boa horta. Às vezes você pode começar com uma pequena granja, um sítio onde você tem um pouquinho de cada bicho e aquilo ali é uma escola de educação eco-rural para as pessoas que vêm visitar, né? A questão é, como você falou, levantar esse véu de ilusão de que ou o campo é lugar de gente burra, atrasada e pobre, ou de que ir para o campo é, escolher um sistema de produção. Por exemplo, quando você vai para o campo para um sistema de produção, você já faz um outro erro também. Você já vai encarar a sua propriedade inteira como se ela fosse o sistema de produção. Você não é a sua profissão e a sua propriedade não é o sistema de produção. A sua propriedade é um ecossistema. Você vai fazer um manejo ecológico de um território. Ele tem animais silvestres, tem fauna, flora, tem fungos, animais migratórios que passam por ali em determinada época do ano. Aí vai ter você, sua família, vai ter os animais que você vai criar, vai ter as plantas que você vai colocar. Então, quando a gente vai para o campo, entender que a propriedade é um conjunto integral sob a nossa gestão e que nós precisamos manejar aquilo ali tudo em prol de tudo que está ali dentro. O nosso manejo precisa favorecer todo mundo. Se eu faço esse caminho para o campo pensando só no sistema de produção, eu estou fazendo numa microescala o que a gente faz na macroescala, que é o seguinte, a gente, por exemplo, a gente quer submeter o campo à lógica da cidade. Concorda? Né? A gente acha que o campo existe para alimentar a cidade. É mentira, e uma violência. Se eu vou para o campo e eu vou para o campo a partir de um sistema de produção, seja ele qual for, eu estou submetendo todo aquele território à lógica daquele sistema de produção. Por mais que ele seja alinhado com a ecologia, não é o mais integral a se fazer, não é o mais holístico a se fazer. Por quê? Porque tem as pessoas, tem as relações das pessoas, tem a necessidade de base material, tem os animais silvestres, tem fauna, flora, fungo, e tudo tem que estar contido ali. Então a gente precisa ir para o campo deixando essas camadas de romantismo, de ideias preconcebidas, de ideias colonialistas, a gente tem que largá-las para trás. A gente tem que conseguir ir para o campo para inovar um viver que ele seja persistente, que ele tenha adaptabilidade, a gente consiga trabalhar com coisas diferentes em momentos diferentes, e que todas essas coisas que a gente faz tenham um impacto positivo naquele lugar. É o conceito da transiliência, né? Que eu trabalhei na última oficina. Tudo que a gente faz tem que ter métricas e indicadores mostrando que melhorou. Melhorar a relação das pessoas, a comunidade, melhorar os processos ecossistêmicos, melhorar a economia local. A gente tem que conseguir mostrar que a gente faz isso, né? Então a gente precisa ir para o campo para fazer isso. E aí, a cada momento pode ser um sistema de produção, pode ser outro, pode ser X, Y, Z,
Pode ter educação, pode ter escola, pode ter hotelaria, pode ter logística, comércio, terapias naturais. É uma combinação infinita, né? Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo, mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço.